Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de Administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós viemos conversando sobre o mix de marketing, o famoso composto de marketing, os 4 P's. Na nossa última videoaula, começamos a conversar sobre o P de promoção, a comunicação de marketing. E esta é a nossa última videoaula, onde vamos finalizar tanto o conteúdo sobre a comunicação de marketing, como o conteúdo dos 4 P's do mix de marketing. Por isso, convido você a caminhar comigo. Quando na abertura da nossa videoaula eu mencionei que aqui a gente finaliza as nossas videoaulas sobre o mix de marketing e sobre a comunicação de marketing, que fique claro que é a finalização dessa série de videoaulas que expõe de forma superficial e genérica esse conteúdo. Obviamente que eu não estou querendo dizer que com essas videoaulas a gente não tem mais nada para estudar sobre o mix de marketing, que a gente finaliza tudo o que se pode saber sobre o mix de marketing. Obviamente que não, obviamente que esses são apenas os primeiros passos que vocês estão dando aí na área do marketing, e cada P que a gente estudou, há muito mais a avançar e estudar. De toda forma, vamos aí terminar a nossa conversa de apresentação para vocês do composto de marketing. Bom, como eu mencionei em nossa aula anterior, nós começamos a falar aí sobre o P de promoção, que vem aí do inglês e que se refere ao verbo promover. Então, não tem a ver aí com liquidação, oferta, tem a ver com comunicação. Na aula passada, nós falamos sobre propaganda, aquela forma de comunicação que é paga para uma mídia, para um canal, e tem aí um anunciante identificado. São vários tipos, nós vimos na aula passada. Falamos também sobre promoção de vendas, seja promoção de vendas para o consumidor, para o consumo, seja promoção de vendas para o comércio. E nesta videoaula nós vamos começar aí a falar sobre relações públicas. Então, aquele profissional, hoje em dia existem faculdades de relações públicas, em outras ocasiões é aí um jornalista, alguém aí da comunicação social, um publicitário, às vezes um marqueteiro, que trabalha em uma determinada empresa como relações públicas. E as relações públicas têm aí uma variedade de atividades que podem ser desenvolvidas por esse departamento, por esse profissional, todas muito relevantes e que vem ganhando a cada dia ainda mais relevância. Por quê? Porque nós comentamos já na aula passada que as mídias, os meios de comunicação se pulverizaram. Antigamente eu tinha aí 1, 2, 3 canais de televisão de cobertura nacional. Eu tinha em cada cidade 1 ou 2 rádios, a não ser, claro, as grandes capitais. Eu tinha 1, 2 jornais impressos. Vamos supor, São Paulo, o Estadão e a Folha de São Paulo. Eu tinha 2, 3 revistas. Revista Veja, Isto É. Então era isso. Era muito limitado os meios, né? As mídias, os canais que eu tinha para comunicar. Logo, eu tinha condições de fazer aquilo que a gente chamava de marketing de massa, né? Que era comunicar de forma abrangente para quase todos, vamos chamar assim, dentro de um determinado território. Hoje isso não é mais possível. Quantos canais de televisão existem? Entre lá na Sky, né, e dá uma olhada lá na lista de canais, 180 canais, alguma coisa assim. Mesmo aquela pessoa que não tem aí a assinatura de uma TV
né, por assinatura, seja via satélite, via cabo, enfim, mesmo essa pessoa, só em canais abertos hoje é uma variedade, né? Canais religiosos, canais gerais, enfim. Então ficou muito difícil de se comunicar, porque além ainda de todos esses veículos, né, eu tenho agora o YouTube, eu tenho os podcasts, eu tenho o WhatsApp, que para muitos é aí um canal muito importante de informação, eu tenho as redes sociais, né, muitas pessoas se informam através do X, né, do antigo Twitter, e por aí vai. Então assim, como que eu falo com esse público? Antigamente bastava eu anunciar lá no Jornal Nacional, na novela das 8, colocar em um jornal impresso, colocar em uma rádio, eu praticamente falava com todo mundo. E agora? Como é que eu faço? Então, nesse contexto de muita dificuldade para se comunicar com o meu público-alvo, os processos, né? As relações públicas ganharam aí muita importância, porque então eu faço um evento e eu atraio o meu público-alvo para esse evento. Eu faço visitas na minha organização e atraio o público-alvo para visitar a minha empresa. Vamos pensar uma universidade, né? Antigamente a universidade fazia propaganda na televisão, no rádio, divulgando, vestibular aberto e tal. Agora, né, ela faz muito aquelas atividades. Faculdade tal de portas abertas e chama o público para entrar dentro da universidade. Enfim, esse é um trabalho aí de relações públicas dessas instituições. Então, o que compõe aí as relações públicas é uma variedade de programas elaborados para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos. É uma série de estratégias que visam atender e fortificar as relações da organização com o ambiente externo, né? Com o público externo, em especial o seu público-alvo. Mas também, né, algumas organizações precisam aí se relacionar com a imprensa, com o setor político e tal, né? Então também tem aí um grande trabalho de relações públicas. Quais são aí algumas estratégias de relações públicas que podem ser feitas? Kits para a imprensa. Então, eu não vou fazer uma propaganda, mas eu vou chamar lá a imprensa e vou entregar um kit, às vezes, né, releases, enfim, informações da empresa, alguma informação privilegiada de algum lançamento, alguma coisa assim, né? E aí eu ganho espaço editorial. Imagina aí um lançamento de um carro novo, por exemplo. Então, a empresa, a montadora pode fazer propaganda desse veículo, mas ela pode aí alguns dias antes dessas propagandas irem para o ar, né, chama lá a imprensa especializada, lá, Quatro Rodas e outros, UOL, né, e outros sites aí importantes na área dos carros, dos veículos, e apresenta para esses o carro, pede para eles fazer test drive, enfim, e aí eles vão aí ter novidades para contar para os seus leitores e vai gerar aí uma comunicação da empresa, né? Podem ser feitas palestras, podem ser feitos seminários, eventos, relatórios anuais que podem ser enviados aí para público-alvo, para acionistas, para imprensa, doações. Doações é algo que às vezes tem aí um debate ético sobre isso, né? Uma empresa que faz uma boa ação, uma doação, uma ação social, ela deve se promover em cima dessa ação social? Alguns acham que sim, outros acham que não, outros acham que justamente fazendo isso, mais empresas vão querer fazer, o beneficiado vai ser as pessoas atendidas, outros acham que isso não é legal, mas tem essa possibilidade. Patrocínios. Antigamente sempre foi utilizado os patrocínios a clubes esportivos e tal, agora nós temos os patrocínios a casas culturais, a estádios de futebol, né? O Morumbis é um dos últimos, né? O Allianz Parque, entre outros, né? Publicações que a empresa possa fazer, revistas, por exemplo, jornais, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas entre outras publicações, relações das mais diversas com a comunidade, lobby. Então, às vezes, é uma empresa que precisa
de um relacionamento com a classe política. E aí, então, existem aí esse relações públicas especializado, vamos chamar assim, né, nos trâmites e nas relações lá em Brasília, no caso do Brasil, e que a gente chama de lobista, né, e faz aí, então, o lobby. Revistas e jornais da própria empresa, recepção de visitas, eventos dos mais diversos, claro, dos mais diversos, mas que atraia o seu mercado-alvo, seu público-alvo, ou a imprensa, enfim, aqueles com quem você deseja se comunicar. Finalizado aí a questão da nossa fala sobre as relações públicas, uma outra questão que também ganhou bastante destaque aí é a publicidade indireta, ou aquilo que a gente chama de merchandising. Aqui no Brasil se convencionou chamar até de merchan, uma intimidade. Mas sobre isso nós vamos parar aqui para ver isso um pouco melhor. O que seria realmente um merchandising? Um merchan? É quando há um pagamento por uma empresa para que o produto dela, a marca dela, apareça em um determinado local. Então, eu posso ter uma novela e aí as pessoas estão tomando o meu refrigerante, a minha cerveja. Eu posso ter um filme e o personagem principal, lá, o protagonista do filme, utiliza o meu carro. Né? Se for um filme de ação, né, esse carro responde muito bem a todas as atividades feitas por esse ator e tal. Então, isso é aquilo que a gente chama de merchandising. Um tipo de propaganda muito eficiente. Muitas vezes as empresas fazem essa opção porque, como eu falei, né, hoje existem muitas opções de canais, enfim. Então, às vezes a pessoa está assistindo aquele programa. Mas quando vai para o intervalo comercial, a pessoa troca de canal, zapeia, né? Vai para outro canal. Então, aquela propaganda que é no meio do comercial, muitos não assistem. Agora, se eu sou um fã da novela, se eu gosto daquele reality show, se eu gosto daquele programa de perguntas e respostas, e aparece alguma coisa ali no meio, então eu absorvo aquela comunicação de marketing. Então, é uma estratégia bastante eficiente. Nos reality shows, isso também ficou muito utilizado, né? Agora, por que eu parei aqui para conversar um pouco melhor? Porque no Brasil, convencionou-se a chamar de merchan uma coisa que não é merchandising, né? Que é quando você, o apresentador de um programa de notícias, não sei o quê, ele está lá falando, dando uma determinada notícia, aqui, tá, o trânsito de São Paulo hoje tá assim, vamos parar e vamos agora para o nosso merchan. E aí ele sai e vai lá para um canto do estúdio e começa a falar, compre esse colchão é confortável, a sua coluna não vai mais doer. Então perceba, não tem problema nenhum fazer esse tipo de ação. Só que isso é propaganda clássica, isso não é merchandising. O merchandising, ele é indireto. Ele estaria, por exemplo, esse mesmo apresentador, né, fazendo ali, falando das notícias e talvez tomando uma água mineral onde aparecesse ali o rótulo da água mineral e tal. Isso sim, merchandising. Agora, quando ele para o programa que está sendo feito e vai, né, para falar de uma outra coisa, que inclusive não tem relação nenhuma com aquilo, e fala lá um texto pré-aprovado pelo anunciante, enfim, né? Aquilo não é merchandising, aquilo é propaganda. Não tem problema nenhum fazer propaganda. Eu só estou aqui fazendo essa pausa, assim, essa explicação para que a gente não confunda as ferramentas. Nós temos que decidir que ferramentas que nós desejamos utilizar, né? O merchandising é essa comunicação indireta, a propaganda é algo, né, que eu paro ali a programação, vou lá e falo das características específicas do meu produto, dou preço, alguma coisa nesse sentido, ok? Muito bem, voltamos aqui.
Então, reforçando, o merchandising, a publicidade indireta, né, é um marketing indireto ou uma publicidade indireta. É a forma de inserir mensagens publicitárias de forma sutil e não, né, parando indo lá, né, do conteúdo de programas de televisão, de filmes, de games, de revistas, de rádio, de eventos, ao invés de simplesmente as exibir como um anúncio comercial. Perceba aqui nessa imagem que está na lateral do nosso slide, isso é uma cena de um filme e os carros estão indo e vindo, né? Aí uma ideia de um filme futurista, os carros estão voando, né? E passam na frente de um outdoor do McDonald's. Então, passa uma ideia, né, de que alguns, inclusive, vão ver, outros telespectadores sequer vão notar isso, né? Alguns vão notar e vão dizer, que interessante, ó, até lá no ano 2300 e pouco ainda vai ter McDonald's. Eu vejo ali no filme, né, que os carros passaram. Outros não vão nem perceber porque é realmente algo indireto. Isso é aí o verdadeiro, né, merchandising. Um outro tipo de comunicação de marketing muito relevante para as empresas é a famosa comunicação boca a boca. Ela é grátis, esse é um grande ponto positivo. Então, se as pessoas começam a falar bem da sua empresa, começam a recomendar a sua empresa para amigos, para familiares, nas redes sociais, né? Você não paga nada por isso, é coisa maravilhosa. Só que tem um problema, você não tem controle sobre ela. Então, da mesma coisa que eles podem estar falando bem, daqui a pouco podem estar falando mal, você não sabe se vai falar, se não vai, enfim. É possível, através de incentivar alguns grupos, criar aí um relacionamento mais fiel com alguns representantes, quase aí como se eles fossem embaixadores da marca, e então dar subsídio para que eles façam aí uma comunicação de informações sobre a marca, tudo. Então, assim, é possível que a empresa influencie de alguma forma esse marketing boca a boca, mas ele é algo sem controle e que, então, por isso, é de difícil mensuração, de ter aí os seus resultados efetivos e mensuráveis, enfim, é bastante complexo, mas não podemos esquecer dele, né? Temos que lembrar que ele existe e talvez seja aí uma estratégia interessante fortalecê-lo. Uma outra forma de comunicação aí de marketing são as vendas pessoais. Aquela tia lá da Natura, da Avon, que bate na porta das casas para vender os produtos. Alguém pode dizer assim, mas isso é comunicação de marketing? Isso não seria venda? Sim. A grande questão é que essas vendas pessoais, elas permitem aí uma interação pessoal, cara a cara, com um ou mais compradores potenciais, visando apresentar produtos ou serviços, responder perguntas e tirar, então, os pedidos, fazer a venda. O que eu quero dizer? Quando essa tia da Avon, da Natura, ou quem quer que seja, né, chega para fazer essas vendas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não vai simplesmente tirar ali um pedido. Não. Ela vai começar a falar sobre, tu viu que tem esse novo lançamento? Olha, cheira aqui. Geralmente eles vêm com umas amostrinhas, né? Cheira aqui, olha que coisa gostosa. E não sei o quê. E para você? E usa aqui. Experimenta. Ai, ficou lindo, né? Então assim, isso é uma forma de comunicação de marca mais intensa e mais personificada, individualizada, do que qualquer propaganda, projeto de relações públicas, o que quer que seja, né? Então, assim, você tem ali alguém fazendo a divulgação de um lançamento desses produtos e tal, de forma específica, né, para um determinado cliente, consumidor. Então, essa é uma das estratégias. Tem aí também diversas questões, não é fácil montar uma equipe, gerenciar uma equipe de vendas pessoais, enfim, né? Então precisa ser bastante pensado isso, mas
é uma estratégia encarada aí como comunicação de marketing também. Depois, nós temos uma série de possibilidades daquilo que a gente chama de marketing direto. O famoso telemarketing, que a maioria das pessoas aí está dando graças a Deus que a princípio está sumindo, né? Era aquelas pessoas que telefonavam para você para divulgar um produto, para, enfim, tentar vender aí um cartão, alguma coisa nesse sentido, né? Então está em desuso, teve várias legislações, né? Você pode cadastrar o seu número no Não Perturbe, as empresas precisam usar lá um início de telefone 0303 para as pessoas, o 0300, se eu não me engano, para as pessoas saberem que aquilo é telemarketing e se quiserem não atender. Enfim, então tem várias aí regulamentações que vieram tolhendo esse segmento. A IA, né, e a automatização dos processos também mudou muito esse segmento de telemarketing. Antes empregava muitas pessoas, hoje em dia praticamente reduziu aí a atendimento eletrônico, mas não deixa de ser, né? Temos aí que lembrar que ele existe. As próprias vendas eletrônicas, vendas por meio da televisão, né? Aquele famoso Polishop e outros canais de vendas, às vezes na madrugada, né? Tem lá programas de venda que fazem, né, a comunicação, a divulgação de um produto e já tenta fazer aí a venda naquele mesmo processo. Mala direta, né? O envio de cartas, de folders, enfim, para casa das pessoas, também caiu muito aí o seu uso com o avanço das redes sociais, enfim, mas ainda existe. O e-mail marketing, né? Então o envio de comunicações por e-mail também ainda muito utilizado pelas empresas, mas que precisa ser pensado para um público específico, né? Porque os jovens em geral, adolescentes, jovens, sequer têm e-mail, ou se tem é só para logar, né, entrar em algum outro site, enfim, mas não acessam, não leem o e-mail, então mandar e-mail não faz muito sentido para esse público, mas pessoas aí de 30, 40, 50 anos ainda usam e-mail. Comunicação via redes sociais, seja Facebook, WhatsApp, né, mas muito forte no Brasil o WhatsApp. Então você ter lá estratégias de utilização, de comunicação com o seu público através do WhatsApp é para muitas organizações aí um canal muito eficiente de comunicação de marketing. Catálogos, né? Isso aqui também antigamente se usava muito impresso, catálogo lá da loja Hermes e outros catálogos que tinham, né? Hoje em dia são aí geralmente PDFs, enfim, que são enviados pelo WhatsApp, né? Mas tem um formato um pouco diferente. Mas enfim, essas formas que vão se mudando, que vão se atualizando e que vão se adaptando aos novos tempos, mas tem como base essa ideia de você enviar uma comunicação de marketing para uma pessoa em específico. Isso é marketing direto. Finalizando aí a nossa videoaula, só reforçar que realmente o marketing, devido a toda essa complexidade que nós falamos ao longo dessas duas videoaulas que falamos de promoção, o marketing tem caminhado aí para o universo digital. Algumas pessoas, inclusive, antigamente se confundia marketing com propaganda. Então, as estratégias de produto, de preço, de praça, nada, né? As pessoas achavam que marketing era propaganda. Atualmente, muitas pessoas acham que marketing é marketing digital. Não é. Então, também, da mesma forma que antes só a propaganda não resolvia os problemas da empresa, atualmente só ter aí eficiência, né, na questão de gerenciar as redes sociais, tráfego pago, enfim, né? Então, criação de vídeos para compartilhamento e tudo mais, né? Tudo isso é muito importante, mas isso é só a ponta do marketing, que é a ponta da comunicação. E antes de me comunicar com o cliente, eu preciso saber exatamente quem é o meu cliente, qual é o produto que ele deseja, que preço que ele pode pagar, onde ele quer comprar esse meu produto, se no universo virtual, se no ambiente, no mundo real, né, numa loja física ou virtual, enfim, tudo isso eu preciso pensar de forma estratégica, né, pensando aí em questões de marketing. Mas claro que hoje
marketing digital é muito importante, né? A produção, a geração de conteúdo, talvez seja aí o nosso novo anúncio comercial. A hashtag ou arroba é o nosso novo slogan. Ok, gente? Então, chegamos aí ao fim das nossas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado aí de caminhar comigo. E temos outros conteúdos que estão vindo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. Então, continue acompanhando o nosso canal. Em breve, a gente se vê numa próxima videoaula. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.